está em casa assistindo, fica atento, porque agora é a hora da palavra. E quem está aqui também, evite conversar. Você que dá vontade de colocar a conversa em dia, bem na hora do culto, mas conversa depois. Vamos ouvir a palavra. Vamos ser ministrados pela palavra. 1 Samuel 22. Quem estiver assistindo, compartilhe o nosso culto. Quando você compartilha, você está abençoando alguém. E alguém vai ouvir essa palavra. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e com ele eram os 400 homens. Oremos. Senhor, fala conosco. Revela a palavra, Senhor. Usa a minha vida para falar com a igreja. Abençoe quem está assistindo esse culto agora, de qualquer parte onde estiver assistindo. Que o Teu Espírito Santo possa revelar o mais íntimo do nosso ser, o Teu querer e a Tua vontade. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém? Amém. Eu desde quinta-feira eu tenho falado desse texto, desses versículos que eu acabei de ler aqui, e eu não consigo ministrar uma outra palavra. Eu ministrei na quinta, ou melhor, na terça, no sábado, ou melhor, na quinta, eu falei de um salmo que Davi escreveu quando ele estava aqui na caverna. E eu estava com a intenção de hoje ministrar uma outra passagem, mas eu não consegui sair desse texto, porque Deus ele continua falando comigo nessa palavra. Eu não sou de tentar mudar o que Deus coloca no meu coração. Não sou de tentar trocar a palavra, não. Não faço isso. Esse Deus deu essa palavra porque Ele quer falar conosco aqui. E o que eu acabei de ler para vocês é uma história de Davi, não do rei Davi. Porque a história de Davi, ela pode ser dividida em fases, como a nossa história também. A nossa história pode ser dividida em fases. Nós já tivemos fases melhores ou fases piores. Nós já tivemos fases de prosperidade ou de menos prosperidade do que agora. A história de Davi, a primeira fase, que coincide também com a sua fase de idade, era quando Davi, ele ainda não tinha nenhuma pretensão, não tinha nenhuma promessa de Deus, pelo menos dita para ele. Ele simplesmente era um jovenzinho, nos seus 17 anos, talvez na escola, talvez conciliando escola com trabalho doméstico, porque ele era pastor. E de repente Deus olha para ele e fala assim: você vai ser o próximo rei de Israel. Então essa é a primeira fase, e onde ele não entendia o que estava acontecendo, mas Deus já estava falando com ele, e ele sem entender muito as coisas de Deus, porque às vezes Deus começa a fazer algumas coisas e nós nem entendemos o que Deus está fazendo. A gente simplesmente está vivendo. Ele estava vivendo e recebe aquela promessa. E no momento que ele recebe aquela promessa, tudo o que estava acontecendo
estava empurrando ele para a promessa. Quando você recebe algo de Deus, tudo que for acontecendo estará te empurrando para a promessa de Deus. Repita comigo assim: tudo aquilo, mais alto, diga: tudo aquilo que está acontecendo comigo está me empurrando para a promessa de Deus. Então, possivelmente, quando ele recebe essa promessa, Samuel olha para ele e fala assim: você vai ver o que Deus começará a fazer na tua vida a partir de hoje. E quando eu ouço isso, quando Deus usa alguém para falar isso comigo, quando você ouvir Deus falar assim com você, não se iluda. Pode ser que daquele dia em diante coisas boas comecem a acontecer. Pode ser que quando Deus falar com você, comece a ver a partir de hoje o que eu vou fazer na tua vida. Pode ser que a partir daquele momento comece a fluir, ou não. Pode ser que a partir daquele momento você comece a ver pessoas dizendo para você: estou fora, não estou mais contigo. Ou você começa a ver na tua vida acontecer, sabe o que? Portas sendo fechadas, projetos que estavam indo, parando de ir. Quem entendeu? Diga amém. Pode ser que isso aconteça, porque quando ele recebe a promessa, ele falou assim: agora eu vou, né? Você vai, agora você vai. Mas ele volta para o pasto para cuidar das ovelhas. E de lá, de um certo dia, Deus levou ele lá no arraial, onde estava acampado o exército de Israel e o exército dos filisteus. Ele luta com Golias e ele vence. E aquilo que parecia ser uma alavanca trouxe problema para ele. Aquilo que parecia que faria ele ir para frente fez ele vir para trás, digamos assim, porque ele começa a ser perseguido por Saul. Então a primeira fase de Davi é essa fase que eu acabei de explicar. E a segunda fase, ele se torna um foragido. Sabe o que é foragido? Alguém que tem que trocar o documento. Sabe o que é foragido? É aquela pessoa que tem que ir lá para o Paraguai se esconder, lá para a Bolívia. Sabe o que é foragido? Aquilo que a gente vê alguns criminosos fazendo, mudando de estado para se esconder, mudar de identidade. Se tem cabelo grande, raspa. Se tem o cabelo assim, de outro jeito, pinta. Emagrece, engorda, para tentar esconder a sua identidade. Davi tinha que se esconder agora. Esse tal se esconder, ele teve que deixar tudo para trás. Vai ouvindo, hein? Quem está comigo, diga amém. Ele tem que deixar tudo para trás: casa, família, seus bens, né? Morar com a família, porque não tinha bens. Teve que deixar o conforto do seu lar e teve que fugir. Pega ali algumas roupas, pega ali uma sacola, coloca algumas coisinhas dentro e foge. Mas vai fugir para onde? Todo mundo já sabia quem era Davi. Era ruivo, era baixo, era um menino que tinha vencido um gigante. Todo mundo sabia quem era Davi. Mas ele encontra um lugar. Esse lugar que ele se esconde era justamente numa caverna chamada Adulão. E aqui eu cheguei no texto, na segunda fase de Davi, que é a fase do foragido. Ele entra naquela caverna e ali ele fala: bom, aqui eu estou tranquilo, aqui eu estou seguro. E de fato aquele lugar ele estava seguro. Porque era muito longe, pastor, porque era um lugar. Por que ele estava seguro lá? Não estava tão longe. Ele estava a 32 quilômetros de Saul, porque Saul morava em Jerusalém. Por que ele estava tranquilo e seguro lá? Ele estava debaixo da mão de Deus. Amém. Aleluia.
Quando você está debaixo da mão de Deus, quando o teu sonho está debaixo da mão de Deus, quando a tua família está debaixo das mãos de Deus, quando você coloca a tua casa debaixo da mão de Deus, quando você coloca algum projeto debaixo da mão de Deus, sabe o que acontece? Você está seguro. Eu quero hoje profetizar, aleluia, que sobre a tua vida existe a mão de Deus, e o mal não vai tocar você, não vai tocar a tua casa, não vai tocar a tua vida, porque você está debaixo da mão de Deus. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor essa manhã, aleluia. Aplauda ao Senhor mais forte, aleluia. Davi estava naquele lugar, protegido, refugiado, escondido, exilado, mas protegido pelo Senhor. Começam-se a chegar a ele os homens excluídos, homens que Saul tinha dito: vocês não servem, homens que a sociedade não dava valor. Vai dizer que eram homens que estavam, versículo 2, em aperto, endividados e com espírito desgostoso. Repita comigo: em aperto, endividados e com espírito desgostoso. Então ali tinham pessoas em aperto. No hebraico original dá o seguinte sentido: pessoas que estavam sufocadas. Tem um monte de gente sufocada na vida. Aqui fala que eram homens que estavam endividados. Sabe como que era o esquema dos endividados? Quando você vai buscar no original, no hebraico, dá a seguinte noção: pessoas que deviam, e as dívidas geralmente elas eram pagas. Lembra daquela mulher viúva que ela ia perder os seus filhos como forma de pagamento? Eram dívidas impagáveis. Já ouviu falar de agiota? Tipo agiota, que é uma dívida que vai virando uma bola de neve, vai se tornando impagável. Eram homens que estavam com dívidas impagáveis. E aqui vai dizer que eram pessoas que estavam angustiadas. Hoje em dia nós poderíamos falar, eram pessoas que estavam depressivas, com ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que não conseguiam dormir. E essas pessoas começaram a chegar com Davi. E Davi começa a trabalhar essas pessoas. O interessante é que ao invés deles virem para abençoar Davi começou a abençoar aquelas pessoas. E dentro daquela caverna começou a se levantar um exército ali dentro, o exército de Davi. Dentro daquela caverna Deus começou a renovar aqueles homens. Dentro daquela caverna Deus começou a restaurar aqueles homens. Dentro daquela caverna Deus começou a mudar a autoestima daqueles homens. Eu glorifico a Deus, porque tem gente que entra nessa igreja arrasada, com a autoestima lá embaixo. Tem pessoa que chega perto de mim com a vida destruída, simplesmente fracassada, e quando Deus começa a fazer uma obra, Deus começa a restaurar a autoestima da pessoa. Já não cantava, volta a cantar, aleluia. Já não orava, volta a orar. Já não tocava, volta a tocar. Já não tinha mais alegria de viver, Deus começa a trazer alegria de viver. Estava lá de baixo e Deus começa a restaurar. Eu quero profetizar nesta manhã que Deus vai restaurar pessoas aqui nesse lugar. Aqui é a caverna de Deus, onde Ele vai te levantar. Você pode aplaudir o Senhor e adorar o nome dEle, aleluia. Não, sempre a Deus, aplauda mais forte, aleluia. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado assim: Deus vai te restaurar nessa manhã. Sabe o que significa adulão? Adulão. Seu nome tem um significado. Você já viu esses lugares? Geralmente essas cavernas, elas têm uns nomes tão engraçados, né? E quando você vai lá para ver, faz todo um sentido. Vou dar um exemplo: Caverna da Pedra Furada. Você vai lá ver, tem uma pedra com um furo. Olha que coisa mais interessante.
Às vezes você chega num lugar, tem a caverna do, não sei o que lá, caverna do dragão. Lembra do caverna do dragão? Até que não é da minha época, né? Essas coisas são dos mais antigos aí. São dos desenhos mais novos. Os mais antigos, os mais novos não estão entendendo nada. A caverna do dragão era muito legal. Caverna do Adulão, lugar da antiguidade. Lugar da antiguidade. Davi estava naquele lugar. E o interessante quando você pega algo que é muito antigo, às vezes você olha uma nota antiga. Quanto que vale essa nota? O que você compra com essa nota? Você não compra, mas ela tem um valor, que não é um valor como uma nota de 100 reais, de 50 reais, né? Um carro antigo, já vi esses carros com placa preta? Meu vizinho, eu saindo para vir para cá, eu atrasado para vir para cá, e meu vizinho comprou um Fusquinha verde zerado. Ele me pegou para falar na hora que estava saindo. Eu falei para ele: meu irmão, desculpa aí que não dá pra gente falar do Fusquinha verde não. O Fusquinha é lindo dele, placa preta. Quanto que custa? Não é um valor de um carro, mas é o que ele representa. Antiguidade é isso. E essas coisas, quanto mais antigas, mais valor ela tem. É uma verdade, queridos. No Egito, aquelas múmias, aqueles tesouros dos faraós, 5.000 anos antes de Cristo, são coisas que o valor não está no material em si, mas naquilo que representa. Assim somos nós. Davi, quando chega naquela caverna, e depois mais 400 homens, eles chegaram ali, se achando sem valor nenhum. Já viu aquelas pessoas que olham para um quadro e falam assim: mas que besteira é essa? Quanto que custa esse quadro aí? Tudo isso? Mas isso daí eu também faço. Porque olha, não vê valor. Essa nota aí, isso aqui é de 1800, que não vale nada. Se você vai para alguém que entende de antiguidade, vai falar: isso aqui é um tesouro. Eu pago tanto.